Olá, pessoal. Estamos de volta na aula 2, tá? Na aula 2. Nessa aula 2, nós vamos passar algumas propriedades das mais importantes para vocês sobre vetores no R2 e no R3, tanto faz, tá? E vamos mostrar dois exemplos como o tratamento vetorial facilita as coisas para a gente, tá? Então vamos lá? A primeira coisa é a seguinte, vamos considerar um vetor U, a gente já sabe, né? Duas coordenadas x, y, então é um vetor do plano, ele é um vetor do R2, tá? Nós sabemos que o módulo dele é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas. Então é o x2 mais o y2. Né? Isso a gente já sabe. Onde x e y são as coordenadas do vetor U. Né? Esse vetor U também poderia ser escrito na forma que xi mais YJ. Nós já vimos isso. Bom, a primeira coisa que nós temos é que o módulo de U é maior ou igual a zero. Óbvio, né? Módulo, o conceito é uma distância sempre será o quê? Positiva ou igual a zero. Né? Positiva sempre e zero quando se tratar do vetor o quê? Do vetor nulo, que nós também comentamos na aula 1. Né? O vetor 0, 0 no R2 e 0, 0, 0 no R3, no espaço tridimensional, no espaço. Bom, a propriedade 2 é uma propriedade também muito interessante e muito importante para a gente. O módulo de um vetor KU é o módulo de K multiplicado pelo módulo do vetor U, onde K é um número real. Olha, número real normalmente a gente chama de grandeza escalar, é um escalar. Então o que ele está dizendo para a gente? Se você tem um vetor U e você multiplica esse vetor U por um escalar, né, por um número real, K, você vai obter o módulo de K multiplicado pelo módulo de U. Quer dizer, você ou dilata o vetor, ou aumenta o módulo desse vetor, ou você contrai o módulo desse vetor, dependendo do K ser positivo ou do K ser negativo. De qualquer forma, o que vai acontecer é que o módulo do vetor KU vai ser o módulo do vetor K vezes o módulo do vetor U. Nós podemos dar até um exemplo aqui para ficar mais claro isso para vocês. Imagine que eu tivesse esse vetor U, vetor 3, 4. Tá? O que essa propriedade me diz é que se eu multiplicar o U pelo 3, então aqui é o nosso escalar K, o que vai acontecer é que eu vou ter o módulo desse escalar, eu vou ter o módulo de 3 multiplicado pelo módulo de U. Tá? Isso é facilmente constatado se você, por exemplo, calcular quem é o vetor 3U. O vetor 3U é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Cada coordenada foi multiplicada por quem? Por 3. Tá? E aí, na hora de você calcular esse módulo de 3U, você calcula da mesma forma. 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado.
Isso vai dar 81 mais 144, raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Se você for calcular o módulo desse vetor U, você vai ver que esse módulo vai ser 3. 9 mais 16. 3 não, 5, perdão. 9 mais 16. Raiz de 25 é 5. Então, de fato, o que você fez foi triplicar o módulo. Né? O módulo que era 5 passou a ser 15. Ok? Então, isso é que diz a propriedade 2. Bastante importante essa propriedade. E cuidado com essa propriedade aqui, né? Cuidado com essa propriedade, porque o nome é muito parecido. Versor com vetor. Então, há uma tendência das pessoas confundirem vetor com versor. Tá? São coisas distintas. O versor de um vetor, ele é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido de um vetor dado. Tá? A única coisa que muda é que ele é unitário, o módulo dele é 1. Seria isso aqui, ó. Você tem um vetor V. Tá? O que seria o versor dele? O versor dele seria um vetorzinho, ó, que está na mesma direção, no mesmo sentido, com uma diferença. O módulo é 1. Uma unidade. Tá? E como é que você acha um versor? Você acha um versor de uma maneira bem simples. Você calcula um módulo do vetor dado, multiplica 1 sobre esse módulo, que é um escalar, vezes o vetor dado. Por exemplo, né? Vamos voltar no nosso exemplo anterior. No exemplo anterior, nós vimos o vetor 3, 4. Nós calculamos o módulo dele e achamos esse módulo igual a 5. Tá? Como é que seria o versor dele? O versor dele, eu vou chamar de U', vai ser 1 sobre 5, 1 sobre o módulo, multiplicado pelas coordenadas do vetor V. Perdão, do vetor U. 3, 4. Então, isso daria 3 quintos e 4 quintos. Então, esse vetor encontrado assim, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que o módulo dele é o quê? É unitário. Tá? Minha gente, então, vamos ver dois exemplozinhos. E vamos ver como é que essa coisa fica simples quando você dá o tratamento vetorial. Olha só, obtenha um vetor unitário. Quando falarem para você em vetor unitário, lembre logo de versor. Né? Lembre logo de versor. Um vetor unitário que tenha sentido oposto ao vetor U. Então, repara, o vetor U foi dado para a gente. Se o vetor U foi dado para a gente, facilmente nós achamos o módulo dele. Não tem dificuldade. Né? O módulo de U é essa coordenada ao quadrado mais essa coordenada ao quadrado. Certo? Então vai dar 4 mais 16, raiz quadrada de 20.
20 é 2 ao quadrado vezes 5. Isso vai dar 2 raiz de 5. Então você achou o módulo de U. Ora, como ele quer um vetor unitário, eu posso pensar no versor dele. Como é que é o versor dele? É 1 sobre o módulo de U multiplicado pelo vetor U. Então isso vai ficar 1 sobre 2 raiz de 5 multiplicado por menos 2, 4. Tá certo? Então, nós vamos ter menos 2 sobre 2 raiz de 5, 4 sobre 2 raiz de 5. Simplificando, você vai ter menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Simplificando. Bom, eu já achei o versor, quer dizer, já achei o vetor unitário que ele pedia. Obtenha um vetor unitário. Agora, só que ele quer que tenha sentido oposto. Esse tem a mesma direção e o mesmo sentido do U. Ele só não é unitário. Como é que eu vou achar esse vetor unitário? Simples. Pega o vetor oposto a ele. O vetor oposto é obtido mudando o sinal. 1 sobre a raiz quadrada de 5, trocar os sinais, e menos 2 sobre a raiz quadrada de 5. Acabou. Tá aí o que ele queria, um vetor unitário com sentido oposto do vetor dado. Bom, esse exemplo 2, é o seguinte: determine o ponto do eixo das abscissas que distam 6 unidades do ponto 4, 3. Esse é um ótimo exemplo para você mostrar como o tratamento vetorial facilita as coisas para a gente. Repare, você quer um ponto que pertence ao eixo das abscissas. Gente, essa figura é só para auxiliar, tá? Só para auxiliar. Então, esse ponto, como ele pertence ao eixo das abscissas, ele tem o y igual a 0. E vamos considerar um ponto 4, 3. Digamos que ele esteja aqui, ponto P, 4, 3. Bom, você sabe que esse ponto dista 6 unidades do outro. Quer dizer, essa distância vale 6. Na verdade, esse ponto vai ter que estar na perpendicular, né? Digamos que ele esteja aqui, tá? Bom, de cara a gente percebe o seguinte. Na verdade, esse problema vai apresentar duas soluções, porque você vai ter o ponto P, mas você vai ter um outro ponto, que é o simétrico dele, tá? Mas isso não tem grandes importâncias por enquanto. Esse ponto P' é o simétrico do ponto P em relação ao eixo X. É como se fosse um espelho, né? Ele está refletindo a imagem de P, está sendo refletida aqui. Tá? Como é que a gente resolveria esse problema? Simples. Tratamento vetorial bem simples. Você vai criar um vetor aqui,
Você cria o vetor AP, tanto faz, poderia ser o PA também. Vetor AP. Você tem as coordenadas do vetor AP, é 4, 3. Então defina quem é o seu vetor. Se você disser que é PA, vai ser A menos P, extremidade menos origem. Se você definir o teu vetor como AP, a extremidade P menos a origem A vai te dar o vetor. Ah? Então eu vou fazer P menos A. 4 menos X. P menos A e 3 menos 0. Se ele está me dizendo que distam 6 unidades, ele está me dizendo que o módulo de AP, a distância, módulo de AP, vale 6. Então é só você calcular a fórmula do módulo. Ó. Módulo é raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, raiz disso é igual a 6. Tá certo? Bom, vamos elevar ao quadrado para eliminar essa raiz. 4 menos x ao quadrado mais 9, 3 ao quadrado, igual a 36, quadrado de 6. Tá? Olha, não vou nem fazer a equação do segundo grau, porque eu estou com preguiça, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? 4 menos x ao quadrado é igual a 36 menos 9, 27. Tá? Vou extrair a raiz quadrada aqui. Lembre-se, né, que a raiz quadrada, a gente tem que considerar o sinal positivo e negativo. Então, 4 menos x é mais ou menos raiz de 27. Ou seja, 4 menos x é mais ou menos 3 raiz de 3. Tá? Vamos passar esse 4 para o outro lado. Ou, se quiser, né, passa o x para o outro lado. Ó. X vai ser o quê? Menos 4. Vai ser 4. Aí vai trocar os sinais aqui. Ó. Menos ou mais 3 raiz de 3. Então, como eu havia previsto, nós temos duas soluções para o problema. Nós temos duas respostas. A resposta pode ser 4 menos 3 raiz de 3, 0. Esse é um ponto do eixo das abscissas. Ou então, 4 mais 3 raiz de 3, 0. Espero que não tenha errado nenhum cálculozinho aí. Espero que tenha ficado claro para vocês. A importância, principalmente a importância é o quê? A importância do tratamento vetorial. Torna as coisas muito mais simples. Bom? Um abraço, gente. Até a próxima.